Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, terceiro domingo da Páscoa, nós somos convidados a refletir esta passagem da Escritura que narra a aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos de Emaús. 2 dos discípulos de Jesus estavam voltando para a sua casa, estavam voltando para a sua família, para a sua rotina, para o seu povoado, porque aquele a quem eles seguiam tinha morrido, tinha sido sepultado, e já fazia 3 dias que essas coisas tinham acontecido. Eles estavam voltando para casa para retomar a rotina deles, porque eles acreditavam que Jesus de Nazaré, que num primeiro momento eles pensavam, é o Messias, é o ungido, é o enviado, é o Salvador, o libertador, eles pensavam que Jesus de Nazaré tinha sido derrotado de algum modo. Embora eles não tenham falado mal de Jesus, eles afirmam que eles estavam esperando demais nele. Ele era um profeta grande em obras e palavras, mas nós esperamos demais. Em outras palavras, foi isso. Ele não era tudo o que nós pensávamos. Nós pensávamos que ele iria libertar Israel, mas foi morto e sepultado. E já tem 3 dias que essas coisas aconteceram. Então eles estão voltando para casa desanimados, desiludidos, abatidos. Jerusalém de Emaús não fica muito longe, mas eles gastaram o dia inteiro para percorrer 12 quilômetros. Não precisava de tanto. Em 3, 4 horas, eles poderiam muito bem ter feito este trajeto. Mas gastaram o dia inteiro, para vocês verem como eles estavam desanimados, como eles estavam deprimidos, como a esperança deles estava abatida. Então Jesus aparece para eles neste caminho, neste percurso, de volta para casa, de volta para Emaús. E pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles meio que brabos, irritados, tipo, como você não sabe isso? Você é o único em Jerusalém, o único forasteiro que não sabe o que aconteceu. Estão meio irritados com a pergunta, porque Jesus deveria saber o que estava acontecendo com eles. Eles então contam o que aconteceu. E Jesus, depois de escutá-los, diz: como vocês são sem inteligência. Em outras palavras, como vocês são burros. É isso que Jesus fala, só que mais bonitinho, né? Como sois sem inteligência, lentos para crer. Como vocês são burros. Como vocês são lentos, fechados. Como vocês demoram. Bom, essa resposta de Jesus, por 2 motivos. Primeiro, porque ele passou 3 anos falando que aquilo iria acontecer.
Ele anunciou a sua paixão várias vezes. Ele contou para os seus apóstolos e seus discípulos que o Messias deveria sofrer, que ele iria ser entregue na mão dos sumos sacerdotes, dos chefes religiosos, que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Então Jesus aqui meio que ficou bravo com eles por causa disso. Porque Jesus falou várias vezes e isso não entrou no coração deles. Segundo, também porque a Escritura, o Antigo Testamento, falava disso. O Antigo Testamento, os profetas, falaram sobre isso várias vezes. Que o Messias deveria sofrer, que ele era o servo sofredor. Então Jesus começa de novo a explicar as Escrituras para eles. E eles então escutam Jesus. Chegando em Emaús, Jesus faz de conta que vai mais adiante. Eles pedem para Jesus ficar com eles, que gostaram da conversa. Jesus xingou eles, mas eles gostaram. Eles estavam tristes, mas precisavam de um chacoalhão, um puxão de orelha. Então eles pedem para Jesus, um pedido que é quase uma oração: fica, Senhor, conosco, porque é tarde, a noite vem chegando. Se eles pudessem expressar ali, nessas palavras, tudo o que eles estavam sentindo, como expressaram, na verdade expressaram, é como se eles tivessem feito uma oração. E Jesus então entra e fica com eles, senta-se à mesa, parte o pão, abençoa e parte o pão e distribui a eles, e eles naquele momento reconhecem Jesus. Jesus desaparece, e eles saem correndo, e agora eles não demoram um dia inteiro para chegar em Jerusalém, eles saem correndo para contar o que tinha acontecido, como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Bom, o que acontece no Evangelho de hoje, nessa passagem, que é uma das mais belas das Sagradas Escrituras, é evidentemente uma liturgia. Jesus celebra com os discípulos de Emaús uma liturgia, como a que nós estamos celebrando agora. Em cada Santa Missa, num primeiro momento, Jesus nos ensina a respeito das Escrituras. Ele fala das Escrituras e nos explica como as Escrituras falam dele, porque ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da palavra de Deus. Os profetas e todo o Antigo Testamento profetizaram a vinda de Jesus, e o Novo Testamento testemunha a vinda de Jesus. Ele é o centro. E tudo o que nós vemos no Antigo Testamento diz respeito a Jesus, aponta para Cristo. Então Jesus, num primeiro momento, explica as Escrituras, como está fazendo aqui agora conosco, como sempre faz em cada Santa Missa. Ele vem até nós, nós que também somos lentos para crer, nós que não raramente também somos sem inteligência, somos fechados, pirracentos com Deus, e Ele pacientemente explica de novo, nos conduz novamente, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo. Em cada Santa Missa, Jesus faz isso. Em cada Santa Missa, Ele nos ensina. E num segundo momento, Jesus vai para o altar, senta-se à mesa com eles, abençoa o pão, parte o pão e dá a eles. É o que ele faz também em cada Santa Missa. Um segundo momento da missa é sempre o momento da Eucaristia, momento em que o próprio Jesus consagra o pão e o vinho, que se tornam o nosso alimento de imortalidade, o nosso alimento de salvação. E é claro, assim como os discípulos de Emaús, quando Jesus parte o pão,
nós vemos apenas o pão e o vinho. Depois que Jesus partiu o pão, ele desapareceu, e diante deles ficou apenas o pão e o vinho, que não é outro senão que o próprio Jesus na aparência do pão e do vinho. É Jesus fisicamente, é Jesus realmente, mas nós só podemos ver com os olhos da fé. Não dá para ver com esses olhos humanos. Nós precisamos de olhos da fé, de ter uma visão sobrenatural daquele momento, vendo que escondido na aparência do pão e do vinho está o próprio Senhor, em seu corpo, sangue, alma e divindade. E Jesus os alimenta. E num terceiro momento, como também acontece em cada Santa Missa, eles são enviados em missão. Eles saem correndo, como vocês sairão, mas não correndo, mas sairão daqui a pouco, para testemunhar que vocês viram e ouviram, através da fé, o Cristo ressuscitado na palavra e na Eucaristia. Vocês vão sair daqui com a missão de testemunhar. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Significa isso, ide. A missão de vocês começou. Vocês precisam sair como eles saíram para anunciar. Nós vimos e ouvimos o Cristo ressuscitado na palavra e na Eucaristia durante a Santa Missa. Então Jesus celebra uma liturgia com eles, e através desta liturgia, eles têm a experiência com Cristo ressuscitado, como nós podemos ter, se formos à missa com fé. Se tivermos fé, nós poderemos fazer uma experiência com Cristo ressuscitado, na palavra e na Eucaristia. O Cristo que nos alimenta, que nos exorta, que nos corrige, que nos educa, que cura as nossas feridas, que nos anima. Quantas vezes nós nos deparamos na nossa vida com circunstâncias que nos deixaram tristes, abatidos, deprimidos, desanimados, com vontade de ir embora e não voltar mais para Deus, de abandonar a fé. Quantas vezes nós tivemos em nossa vida circunstâncias difíceis e Deus se aproximou, nem sempre nós o reconhecemos, mas Ele se aproximou e nos ajudou. Quantas vezes Jesus se aproximou de nós, e eu posso dizer, sobretudo nesses momentos, Ele se aproximou de nós para nos ajudar, através de uma palavra que nós ouvimos, através de um irmão, de uma música, um momento de oração, e na Santa Missa, a liturgia que nós celebramos, quantas vezes nos animou, nos reergueu, nos deu nova esperança. Jesus faz isso conosco constantemente. Todos os dias nós podemos fazer a experiência dos discípulos de Emaús, se formos com fé à Santa Missa, mas também se vivermos com fé cada circunstância, até mesmo as circunstâncias difíceis da nossa vida. Queridos irmãos, hoje, numerosos irmãos nossos irão receber a Eucaristia pela primeira vez. É a oportunidade também de nós pensarmos em nossa primeira Eucaristia. Quando foi que nós comungamos a primeira vez? Será que nós lembramos desse dia maravilhoso, desse dia especial? E mais ainda, será que depois daquele dia eu tenho progredido na minha intimidade com o Senhor, que vem a mim através da Eucaristia, sobretudo? Será que eu tenho comungado com a mesma fé que eu comunguei a primeira vez, ou eu cresci na fé? Ou eu tenho uma fé hoje maior, eu cresci na fé, ou eu regredi na minha fé? A gente se prepara durante 2 anos, eu preparei por 1 ano,
Então nós nos preparamos por 2 anos, 1 ano para receber a Eucaristia, colocamos a nossa melhor roupa, convidamos os familiares, fazemos uma boa confissão, fazemos então a nossa primeira Eucaristia, registramos aquele momento com fotos, e depois o que acontece? O que aconteceu com você depois disso? Como você tem comungado? Como você tem se aproximado do altar? Com mais fé ou com menos fé? Com mais entusiasmo, com mais ardor no coração ou com indiferença? É triste, eu peço a vocês que vão comungar hoje pela primeira vez, que não caiam nessa tentação. É triste ver que muitos católicos comungam com indiferença, isso é visível. É visível. Não é questão de julgamento. Não é que eu estou julgando as intenções, julgando o coração, o interior de ninguém. Mas o exterior reflete muitas vezes o que está no interior. E é notável como muitos católicos comungam com indiferença. Basta ver como recebe a Eucaristia, na mão ou na boca, como se estivesse recebendo uma coisa qualquer, que pode ser substituída por uma coisa qualquer também. Mas já que eu estou aqui, eu vou comungar. Quantos católicos comungam em pecado mortal? Isso é notável. Cometem adultério e entram na fila da comunhão como se nada tivesse acontecido. Faltam à missa várias vezes e entram na fila da comunhão com aquela indiferença de quem não acredita nos mandamentos, porque o 3º mandamento diz que é gravíssimo faltar à missa aos domingos. Vão para a fila da comunhão, comungam, como se estivessem recebendo uma água benta, ou um passe no centro espírita, ou coisa parecida. Não é o Senhor, não pode ser o Senhor no coração dessa gente. Então vocês não sejam assim. A partir de hoje, cresçam de fé em fé, até o dia em que vocês possam se unir eternamente a este que vocês vão comungar hoje na Santa Missa. Progridam no amor a Jesus, progridam no amor à Eucaristia, na fé de vocês em Jesus Eucarístico. Que esta primeira comunhão não seja a última também, que vocês não apareçam aqui somente no dia da Crisma, como também muitos fazem. Que esta Eucaristia não seja a última, seja a primeira de muitas que vocês receberão em cada Santa Missa, em cada domingo, porque a Eucaristia é o próprio Senhor, que foi aos discípulos de Emaús, que foi até os discípulos de Emaús para consolá-los, para confortá-los, para devolver a fé, ressuscitar o ânimo, a fé, a esperança deles que estavam tão abatidos, tão tristes, porque não tinham entendido direito a missão de Jesus. Que o Senhor Jesus, ressuscitado, que virá até nós, na Santa Eucaristia, transforme a nossa vida sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora prosseguir com a renovação das nossas promessas batismais. Os nossos irmãos irão receber a vela que simboliza, pode entregar, que simboliza a fé que eles receberam no batismo, a luz do Cristo ressuscitado, que hoje também ilumina o coração deles e deve iluminar através deles, como também deve iluminar através
de cada um de nós. Vamos acompanhar esse momento em espírito de oração, rezando por eles, para que esta fé professada hoje se torne vida na vida deles, se torne atitude, se torne comportamento cada dia na vida deles. Podem vir acender a vela. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus.